Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou abordar o assunto subida, treino de escalada, mas calma, eu não vou entrar naquele lugar comum de falar sobre como treinar, como melhorar na questão de força, fazer o treino X, o treino Y, porque essa não é a minha área, eu não sou educador físico, eu não tenho conhecimento, nem habilitação, nem qualificação para falar desse assunto, mas eu tenho experiência suficiente para falar da minha opinião de como você pode trabalhar um aspecto tão importante quanto o físico para você melhorar na subida. E esse aspecto é o aspecto mental. É muito comum que em subidas a frequência suba, a gente tenta manter a mesma intensidade, tenta manter a mesma velocidade de início, logo a realidade cai em cima do nosso colo, a gente descobre que não é possível e aí a gente tenta manter velocidade e essa condição causa um certo sofrimento. Instintivamente a gente tende a querer desacelerar, a frequência sobe, a gente tende a querer fazer com que aquela frequência baixe. E aí, para fazer isso, a gente tem que desacelerar. Então, é sobre essa questão mental que eu quero falar para você. Quando eu vejo assim, que existem, eu posso dividir aqui para essa explicação ciclistas em dois grupos: os que gostam de treinar subidas e os que não gostam de treinar subida. Aqui na minha cidade, Santos, a cidade é absolutamente plana. Então eu vejo bastante acontecer aqui na minha cidade vários ciclistas, parceiros de treino, que têm um perfil assim de não gostar de subida. E o que eu vejo entre eles é um certo desespero quando estão na subida. Porque o que acontece? Quando você está no plano, você pode ir para uma roda, está cansado, está acompanhando o grupo, está cansado, vai para uma roda, descansa ali na roda, não está na melhor condição física, qualquer treino no plano é possível de se fazer, basta diminuir a velocidade, mas quando chega na subida, aí sim não tem como esconder a falta de condicionamento, ou mesmo não tem como deixar de fazer força para aqueles mais condicionados. E aí é que eu vejo que muita gente foge. Mas mais do que o treinamento físico, é preciso nessas horas ter uma certa disciplina, um certo condicionamento mental. E por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a fazer uma subida longa, a gente sabe que aquela subida vai durar bastante tempo, porque a velocidade é baixa, então o tempo para concluir aquela subida. Vou colocar como exemplo, por exemplo, colocar duas serras que têm a mesma distância. A Serra de Campos do Jordão, a Serra Velha, que tem 12 quilômetros e 600 metros, e a rodovia Anchieta, aqui que liga São Paulo a Santos, que tem também 12 quilômetros e 300 metros, mais ou menos, de extensão. Elas são muito parecidas, e aí a subida dura e vai, depende do condicionamento do atleta, entre meia hora para aqueles que sobem muito bem, até uma hora e pouquinho para aqueles que não sobem tão bem. E para aqueles, então, como eu estou falando geralmente daqueles que não sobem tão bem, porque não treinam tanto, a subida coloca que ela dure uma hora. Então é uma hora de duração de um certo sofrimento, de frequência bastante alta, sem a ventilação natural, aquele vento que refresca, que faz com que a respiração fique mais fácil. A gente fica realmente com o coração na boca quando a gente quer fazer tempo. Tem que fazer bastante força, principalmente se tem uma relação que não está preparada que não é mais preparada para subir. Então, uma relação ali, por exemplo, umas coroas grandes, um cassete limitado ali a um 25, um 28, e aí isso vai gerando sofrimento. E além disso, quando o ciclista está acima do peso, aí ele tem que carregar, ele tem que lutar contra a gravidade com um peso muito maior. Então o sofrimento dele acaba sendo maior, o esforço que ele tem que fazer é maior, e a relação watts-quilo começa a fazer maior diferença. E aí não basta ele ser forte, ele tem que ser leve. Então causa maior sofrimento. Então o que eu recomendo para essas pessoas? Quando você tem esse problema, então quando você faz uma subida, você sofre muito. Primeira coisa, tente não focar na sua frequência cardíaca, não olhe para o seu ciclocomputador, não acompanhe a sua frequência cardíaca. Não se preocupe, ela vai subir, mas você não vai passar mal, você não tem que controlar a sua frequência cardíaca para ela não subir demais.
Você precisa só controlar a intensidade da sua subida, de modo da sua a força que você está fazendo, de modo que você consiga chegar até o final. Mas, a grosso modo, o corte do giro ali do seu motor, seu coração, ele acontece naturalmente. Você está com uma frequência muito alta, você está, aquilo ali é um retrato do seu esforço muscular e os seus músculos vão fadigar e você vai diminuir a intensidade e, consequentemente, sua frequência vai baixar. Então, você não precisa se preocupar com a frequência. Então, o que eu digo, não olhe para o frequencímetro, para a frequência cardíaca, ignore ela. Segunda coisa, tente se distrair, não fique contando o tempo. É bem aquela questão da teoria da relatividade que Einstein dizia, que ele colocava em uma metáfora, que quando se está com os pés no carvão em brasa, 1 minuto parece 1 hora, e quando se está com a namorada num momento agradável, 1 hora parece 1 minuto. E a subida são os pés na brasa para quem não gosta. Então, o que você precisa fazer, você precisa tornar um momento mais agradável para que essa relação vá se invertendo, pelo menos se equilibrando, de modo que você sinta que o tempo vai passar melhor, vai passar mais rápido com você naquela mesma condição, porque você vai ter que enfrentar aquele tempo, se você quiser melhorar nessa questão da subida. Então procure se concentrar em outras coisas. Olha, eu gosto muito de olhar paisagem. Subida em montanha, montanha tem paisagem, então curta a paisagem. Isso vai fazer toda a diferença, você vai se distrair mais. Outra coisa, se você está com um parceiro, eu sei que é difícil conversar, mas tenta trocar umas palavras ali, tenta ter uma interação com seu parceiro de treino, isso vai ajudar você a se distrair também, tá? Outra coisa, procure manter uma constância de velocidade, porque isso não vai... Novamente, tem um aspecto fisiológico, eu não vou tratar aqui, mas tem um aspecto mental também. Porque quando você acelera, você fica com aquela sensação de que vai chegar mais rápido. Mas logo a sua musculatura, o seu corpo vai cobrar essa aceleração e aí você vai ter uma queda drástica no seu rendimento, vai cair, você vai precisar de um repouso. Se não tem ponto de recuperação na serra, ela é permanentemente íngreme, você vai ter dificuldade de restabelecer sua respiração, de voltar para o eixo, e aí você vai acabar subindo mal. Então, tenha calma, tente se distrair, curta a subida, não preste atenção na frequência cardíaca e tente admirar a natureza, aproveite aquele momento ali, porque ele é bastante seguro, é um momento que você pode se distrair, porque é um momento assim que você está em baixa velocidade, se você passar num obstáculo, alguma coisa no chão, dificilmente você vai cair, dá tempo de pôr o pé no chão, então você está numa situação mais segura que quando você está no pelotão a 40, 45 por hora, então curta o momento, beleza? Então é isso. Se tem mais alguma dica que você conseguiu aí melhorar a sua questão mental, seu aspecto mental nas subidas, deixa aqui nos comentários, que vai ser bastante interessante para complementar. De repente faço um outro vídeo, testo aí da minha opinião também, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Se gostou do tema, deixa aí o joinha, deixa o seu like. Ele não custa nada para você, mas ele é bastante importante para o canal, beleza? E se ainda não é inscrito, se inscreva. Valeu, abraço e até a próxima.